tarde, sou Rodson, sou do canal Filosofia, Conversas, Artes Humanas, e hoje nós vamos falar sobre o livro O Prazer do Sexo, de Vic Leon, e traduzido pela Vera Ribeiro, e foi publicado em 2015, a sua tradução foi publicada em 2015 aqui no Brasil. Primeiro gostaria de dizer que esse livro me mostrou algo importante, que é as considerações sobre o sexo, a forma como nós aprendemos o sexo, nem só o sexo, aquilo que gira em torno dele, como questões relacionadas a gênero, gênero no sentido de gênero masculino, feminino, a questões relacionadas à homossexualidade, transgêneros, etc, etc. Todas essas questões são questões culturais. Bem, em uma certa medida, até certo ponto, o sexo é biológico, né? Os mamíferos praticam o sexo. Agora, a forma como se vê o sexo é diferente em várias culturas, em várias épocas, em vários períodos. Nós temos um período aí grande na nossa cultura, na cultura ocidental, que nós somos dominados por uma concepção de sexo um pouco mais homogênea. As relações sexuais são mais reguladas por um casamento, etc, etc. Mas, na antiguidade, não era exatamente assim. As considerações sobre o sexo mudavam de época, de local, de país, de cultura, história, etc, etc. Este livro, O Prazer do Sexo, vai nos mostrar como na antiguidade havia uma diversidade maior nas considerações em relação ao sexo, porque isso dependia da forma como eram construídas as relações em relação ao sexo, da forma como havia a cultura, a religião, etc, etc, questões relacionadas à fertilidade, à guerra, enfim, uma série de questões. Então, esse livro trata de a complexidade, né, do sexo em relação à antiguidade. Quando a gente diz que ele desnaturaliza o sexo, né, é que muitas concepções sobre o sexo e o gênero nós tomamos como naturais, e elas não são naturais, elas são principalmente culturais e históricas. Então, cada grupo, cada povo tinha uma regulagem sobre o sexo, uma forma de ver o sexo diferente das nossas formas ocidentais, cristãs, etc. Isso nem precisa ir muito na antiguidade, a gente vê isso acontecer em vários grupos que não são da nossa cultura, mas na antiguidade, quando a gente lê esse livro, isso se revela com uma diversidade muito grande, visto que as culturas eram um pouco mais diferentes, né, do que a nossa. Então, me chama a atenção algumas coisas que o Vic Leon narra nesse livro. Né? Por exemplo, a questão da circuncisão. Né? A circuncisão era um ritual que era egípcio e depois se tornou um ritual judaico e islâmico, e que envolvia fazer uma incisão no pênis e tirar a carne do prepúcio do pênis, né? E isso era feito uma espécie de cirurgia já há 23 anos antes de Cristo. Essa espécie de cirurgia era obviamente muito dolorosa e os homens tinham que se submeter a essa espécie de cirurgia. Né? Então, isso era uma prescrição ritual, era preciso que todos se submetessem a ela, e era algo muito dolorido, muito ruim de se fazer, mas todas as famílias daquele período, daquela região, eram obrigadas a
cumprir esse ritual. Nem sempre eram prescrições muito boas, né? Também uma outra coisa que o Vic Leon fala sobre Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, é uma deusa que nasceu em Chipre, e como e por que ela se tornou adorada? Por causa das questões relacionadas à fertilidade. Ela se apaixonou por Apolo, que era um deus da beleza também e um deus da razão. Então, tem toda uma tradição em relação a Afrodite, toda a adoração em relação à fertilidade, como o sexo traz fertilidade, etc. Nem só, né, no sentido humano, mas também a fertilidade dos vegetais, né, que produzem alimentos, e a fertilidade dos animais. Então, assim, era uma amostra de como a terra poderia ser fértil, dar ao homem aquilo que o homem precisava e fazer com que as coisas florescessem. Então, Afrodite era essa deusa do amor, que na verdade não era só a deusa do amor, né? Esse amor produzia fertilidade. As festas de Afrodite tinha esse simbolismo maior, né? Vic Leon também fala de lugares onde, ao contrário de que os homens dominavam, quem dominava eram as mulheres, né? Como em lugares, cidades, estados que eram dominados por mulheres, como nos locais onde as Amazonas dominavam, né? As guerreiras amazonas dominavam, e também em Lesbos, que havia a Safo, né? Que também escrevia poesias homoeróticas, né? Era uma poetisa que escrevia poesias homoeróticas, e onde o homoerotismo, principalmente feminino, era tolerado, não era discriminado de uma forma como é discriminada hoje. Então havia muitas maneiras de exercer a sexualidade na antiguidade, diferente daquelas que a gente entende como seja uma padronização, né, como foi uma padronização, e isso nos indica que, né, já que o sexo não é algo natural, as questões relacionadas ao sexo, ao gênero, não é algo tão natural assim como se pensa, é mais naturalizado, né? Óbvio que eu não estou falando do ato sexual em si, né? São questões relacionadas ao ato sexual, com quem se tem o ato sexual, a forma como se tem, as cerimônias e etc. Que disso decorre, etc. Então, como esse ato sexual ele faz parte também de todo um arcabouço da cultura de cada um, como cada grupo, cada nação, cada país, cada cidade-estado, por exemplo, na Grécia, regiam essas relações. Então nós temos nesse livro a amostra de que havia, pelo menos de cidade a cidade, grupo a grupo, uma certa tolerância, né? Como a forma de cada um ou dos grupos ou das culturas exercerem as suas atividades sexuais e aquilo que estava relacionado às suas atividades sexuais. Isso nos mostra que nós temos que ser tolerantes em relação à forma como que as pessoas veem e administram as questões relacionadas ao sexo, e às suas identidades mais profundas, etc., né? Então nós vemos aí que cada cidade, cada local tinha suas diferenças, suas idiosincrasias, suas maneiras de regular, né? Seja em festivais, seja em festas, seja em adorações, rituais, etc., etc., né? Na antiguidade, e seja em costumes, né?
havia vários costumes diferentes dos nossos costumes, dessa nossa padronização que nós temos bem regrada em relação ao sexo desde o advento do cristianismo, e era algo assim mais tolerado, tolerável, etc, etc. Até em lugares que eram mais rígidos do ponto de vista da política, mais militares, como Esparta, etc, etc, as relações sexuais eram regidas de outras formas, não é? Por exemplo, as crianças eram criadas de forma comum para a cidade, não era criada exatamente com os pais. Em determinado momento, as crianças, principalmente do sexo masculino, eram criadas para serem, né, soldados, né? E as mães tinham muito mais prazer de que aqueles filhos fossem guerreiros do que um amor materno, que significava um amor em que os seus filhos estariam sempre dentro dos seus lares. Eles eram filhos da cidade, eram guerreiros, etc. Tinham toda uma outra relação com, em relação à maternidade. Enfim, as relações que existiam nas casas, por exemplo, os romanos eles começaram a ter darem uma grande importância à a família patriarcal, né? E eles então começaram a dar essa importância à família, e junto com os judeus, né, no período também, que começou a dar também essa grande importância à família, e os gregos, que eram advindos da filosofia estoica, também começou a dar essa grande importância à família, e para que se regulasse também essas relações de gênero, relacionados a homem, mulher, gênero, sexo, etc. Mas antes, na antiguidade, havia uma tolerância maior, algo que era mais que tinha uma regulação bem menos religiosa, e era correspondente a cada uma das suas culturas. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, né? Diga se gostou, dê um joinha se gostou, e compartilhe o vídeo. Obrigado.